Paulo foi o único escritor a mencionar os jejuns, no plural, em uma epístola. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo disse nas vigílias nos jejuns, 2 Coríntios 6:5. Pelo contexto da afirmação, alguns dizem que não se pode concluir se a menção era a jejum voluntário ou involuntário. Vejamos o texto. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, 4-10. Qual o contexto da afirmação? Ela começa com Paulo declarando: nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. A seguir, vem uma lista de coisas que autenticam o ministério do apóstolo. Dentre elas, temos as que se relacionam com adversidades: aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos. Acrescente-se a isso desonra, infâmia e o rótulo de enganador. Contudo, outras nada têm a ver com adversidade, e sim com dedicação e comportamento. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Ou seja, vigílias e jejuns não foram incluídos na lista de adversidades involuntárias, mas na lista de dedicação e comportamento voluntário. Depois, no final da segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo volta a mencionar o assunto. Paulo responde a uma comparação que aqueles irmãos faziam entre ele e outros ministros, que estavam se aproveitando dos cristãos de Corinto, e defende-se alistando muito daquilo que havia suportado pela causa do Evangelho. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 23-28. Destaquei a frase, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Não concordo com os que afirmam tratar-se de jejum involuntário, por mera escassez. O apóstolo cita o jejum depois de já ter falado de fome e sede. Estas, sim, acredito que foram involuntárias, circunstanciais, e ainda acrescenta o fator pluralidade. Muitos jejuns, e não um jejum. A NVI traduziu a frase assim: passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. 2 Coríntios 11, 27. Constata-se que o jejum é um dos itens da lista, e não mera explicação óbvia do que seria passar fome e sede, indicado no item anterior. Esse tipo de explicação não foi empregada em nenhuma outra coisa relacionada por Paulo. Sobre isso, Valnice Milhomens comenta: aqui há uma clara distinção entre passar fome e estar em jejum. Há muitos que não sabem fazer a diferença. Mas fome é quando não se come, por falta de comida,
Jejum é quando se tem o que comer e decide-se não fazê-lo. E há quem possa argumentar que, no texto de 2 Coríntios, o autor só tenha falado de coisas negativas, questiono o porquê, então, de ele ter mencionado 2 vezes a palavra trabalho nessa suposta lista negativa. Ademais, temos o registro bíblico de que Paulo jejuou e orou por 3 dias, quando se converteu, Atos 9, 9 ao 11. Também jejuou enquanto servia a igreja em Antioquia, Atos 13, 1 ao 3. Adiante, em suas viagens missionárias, quando voltou para estabelecer presbíteros em várias cidades, igualmente praticou o jejum, Atos 14, 23. Apenas tais casos já justificam a voluntariedade dos jejuns do apóstolo. Não entendo por que determinados ensinadores tentam espremer das epístolas paulinas uma explicação de que os jejuns mencionados seriam involuntários, a não ser que haja, da parte deles, o intuito de criar um padrão segundo o qual o apóstolo, no quesito jejum, não é um exemplo a ser seguido, o mesmo apóstolo que pediu que o imitassem.